Amém. A oportunidade da porta aberta é um privilégio que o Senhor está nos dando hoje. O dia do arrependimento começa hoje, começa agora, porque os dias vão passando, os dias vão ficando cada vez mais difíceis. E a palavra do Senhor aqui, os irmãos estão trazendo, são palavras muito importantes para a meditação de cada um de nós. O Wagner Nunes trouxe a questão da provação do deserto, no qual uma parte do povo será levado como asas de águia. Percebe que essa expressão asas de águia foi dito para o povo lá do deserto, quando eles saíram do Egito, está em Êxodo 19, verso 4. O Senhor falou com eles: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. O Senhor falando lá, Êxodo 19, é o momento do Monte Sinai, onde o Senhor se manifestou com grande glória para aquele povo, e ele falou para eles que tirou da terra do Egito com asas de águias. Este cenário de Êxodo vai acontecer novamente. Por isso que eu convido você a realizar conexões das mensagens de Filadélfia com as mensagens de Esmirna, lá de Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 48, tem mensagens para as duas testemunhas lá. E muito importante também quando Wagner comentou acerca da provação do deserto. Por quê? Porque lá é um momento do tete a tete com Deus. O Senhor vai provar cada coração. E aqui no Ezequiel, capítulo 20, a partir do verso 35, diz assim: E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara da correção, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes. E quantos rebeldes têm se levantado nos dias de hoje? A apostasia cada vez mais se instalando dentro das igrejas, desviando muitos domésticos da fé, e essa apostasia tende a aumentar cada vez mais. E os rebeldes, aqueles que abandonam a fé genuína, infelizmente é um cenário que está se desencadeando. E muitos pensam somente na última trombeta, como disse o Wagner Nunes aqui. Só pensa no arrebatamento. Eu trouxe um vídeo, os primeiros vídeos aqui do canal, no YouTube, e eu fiz uma pergunta. Você está se preparando para o arrebatamento? Você está pensando somente na última trombeta e nas trombetas que antecedem o arrebatamento? Você tem se preparado para elas? Uma pergunta que eu deixo aqui, porque é muito importante. A preparação para os últimos dias é crucial para cada um de nós. Entendermos o propósito do Senhor para as nossas vidas, para a igreja, porque ela vai participar desses últimos dias. Os profetas declaram isso. E se nós entendermos a lei e os profetas, vamos entender o Novo Testamento e principalmente as revelações do Apocalipse. Amém? Louvado seja Deus. Uma carta muito poderosa, importante. Vamos avançar no próximo versículo. Aqui. Apocalipse 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Wagner Nunes.
Eu anotei um texto aqui muito interessante de Isaías, capítulo 60, tem tudo a ver com esse texto aqui. Isaías 60 é maravilhoso porque nos explica exatamente como é que vai estar a terra e os povos antes da volta de Jesus. Isaías 60, a partir do verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Porém, sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória vê sobre ti. Então, aqui nós vemos um cenário de muita treva na terra e escuridão nos povos. Trevas tipificam ignorância, escuridão, eles não sabem para onde estão caminhando, porque o anticristo promoveu o ápice da apostasia. A lei foi retirada, não dos nossos corações, mas do governo aqui na terra, porque a igreja, ou parte dela está morrendo, ou a outra parte está sendo guardada. E vamos dar aqui um salto para o verso 8. Olha só, falando acerca do arrebatamento da igreja. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Está falando acerca do arrebatamento. Voando só pode ser arrebatamento. Os inimigos vão ver isso, porque está escrito em Apocalipse 11, que na sétima trombeta vai haver esse arrebatamento. Aí ele continua no verso 9. Certamente as terras do mar se aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem os filhos de longe, com eles a sua porta, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão seus muros, está falando acerca do povo no milênio, em que esses estrangeiros são as nações que restarão. E os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Vamos pular aqui para o verso 14, que conecta nesse contexto que eu falei com os irmãos, que a igreja vencedora, perseverando até o fim, ela vai ver a derrota dos seus inimigos e vai experimentar da vitória. E no verso 14, também virão a ti, inclinando-se os filhos que te oprimiram. Olha só o detalhe: prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo Israel. É exatamente o que está profetizado aqui em Apocalipse 3 e 9. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. E no verso 15 de Isaías 60, de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Por quê? Porque o Senhor, ele tem a chave de Davi, ele é vencedor. E todos que nascem de Cristo Jesus nascem da sua vitória. 1 João 5,4. Todos que nascem de Deus vencem o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé perseverante, a fé que crê nas promessas de Deus. Em Isaías 49, também interessante, versos 22 e 23, olha o que está escrito. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira, vitória. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os seus aios, e rainhas as suas amas. Olha o detalhe, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Então, igreja de Filadélfia, eis que fareis dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, meus irmãos, nós lemos aqui um texto maravilhoso de Isaías 60, falando acerca do que vai anteceder a volta de Jesus, tribulação e angústia, e da glória que nós vamos experimentar na ocasião da volta de Jesus. Então, nós precisamos
ter o espírito dessa igreja de Filadélfia, perseverar naquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus falou que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então, meus irmãos, Filadélfia é uma igreja confiante no caráter de Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ainda que isso possa custar uma tribulação no deserto, em que nós até não nos alimentaremos somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós devemos confiar em Deus e não cair na pilha de Satanás, que vai fazer como fez com Jesus, transforma essas pedras em pão, né? Já que vocês foram revestidos de um poder superabundante na primeira semana, então transforma as pedras em pão. E nós seremos tentados a declarar a palavra de Deus para que ele possa trazer o alimento. Mas nós estaremos, se nós estivermos fiéis e conectados com Deus, nós vamos dizer na cara de Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, meus irmãos, Filadélfia é uma igreja unida, confiante no caráter de Deus, ciente de que no final da tribulação nós seremos mais que vencedores, e aqueles que são da sinagoga de Satanás vão se prostrar diante dos nossos pés e conhecer que mesmo em meio àquela tribulação, teve um Deus que nos ama e que nos tratou como filhos, nos disciplinou como filhos, para que possamos passar dessa tribulação maduros, mais que vencedores, e recebermos a coroa da vida. Amém. Amém, amém. Wagner Olmos? Amém, sim. É só fazer um comentário que o irmão Wagner Nunes trouxe aqui, eu acredito seja tanto suficiente, mas é uma percepção, se os irmãos perceberam, que essa carta, ela traz a informação de uma outra carta. Então, para aqueles que pensam assim, já vi muita gente criticar, não, as igrejas do Apocalipse são tempos históricos. Eu não acredito assim. Eu acredito que elas estão convivendo ao mesmo tempo. É uma referência Sim. onde cada ser humano ele pode se adequar ou se enquadrar dentro de uma dessas cartas. Essas cartas, elas são reveladas para quem? Para quem tem ouvido. Quem é que tem ouvido? Todos nós, entende? Então, quer dizer, é uma situação feita para nós. E quando a gente vê, então, já que está falando ali, os da sinagoga de Satanás, que assim mesmo se declaram judeus e não são, vamos ler ali onde é que está. Qual é a carta que mostra isso? É a carta de Esmirna, e diz assim, versículo 9: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha só, Jesus está reconhecendo a tribulação dos puros dentre essa igreja. E ele agora praticamente move esses puros, traz para a igreja de Filadélfia e diz assim, ó, eu vou fazer os da sinagoga de Satanás reconhecer que eu te amei. Olha só, Jesus nos dá a vitória logo ali na frente, irmão Vale. A vitória está logo ali na frente. Entende? Hoje nós podemos estar sendo escarnecidos aqui, porque somos chamados muitas vezes de herege, somos chamados muitas vezes de ignorantes ou não respeitamos muitas vezes a história, né, dos patriarcas da igreja, ou se não, como já me falaram, a exegese, eu já ouvi isso, sabe? Palavras fortes, vocês não têm exegese. Não, eu posso não ter exegese, eu tenho a palavra. E a palavra me revela, a palavra me revela. E lá na frente, esses estudiosos, esses que têm as polpas de serem os doutores da lei, que ainda tem hoje, tá? Os doutores da lei ainda vejo hoje. Os doutores da sabedoria, eles vão reconhecer. Eles vão olhar e vão reconhecer, porque eles vão ver o quê? O brilho do firmamento, eles vão ver o brilho do sol sobre a igreja, sobre os justos. Então Deus vai colocar eles prostrados aos pés e vão reconhecer que realmente Deus nos amou. Eu não vejo promessa maior do que essa. Para mim é maravilhoso.